Olá, meu nome é Priscila Azeredo, eu sou evangelizadora do Grupo Espírita Anália Franco e eu também sou fundadora do OPA, Oficina de Palhaçaria Anália Franco, em que eu ministro oficinas de palhaçarias com os jovens da mocidade do Grupo Espírita Anália Franco. Hoje eu estou aqui convidada por vocês para fazer uma palestra cujo tema é bem interessante e bem desafiador, não vou mentir para vocês. O tema é Anália, Ivone, Benedita e você. As mãos femininas e a nova era do movimento espírita brasileiro. Olha que responsabilidade. Então, para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre esse tema, antes a gente vai abrir uma página para a gente se harmonizar internamente, fazer uma prece e a gente começa a palestra, ok? Vamos então à página. Abriu ao acaso. Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nossos próprios esforços. Não te solicitamos o afastamento do adversário que nos entrava o passo e obscurece o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz da tua vigilância e da tua bênção. Emmanuel, do livro Coragem. Nesses tempos difíceis em que todos nós estamos vivendo, a gente tem que pedir a Deus, não para que os problemas se afastem, mas para que a gente possa lembrar de seus ensinamentos, ter força e coragem para colocá-los em prática e aprender e tirar a melhor lição possível desses momentos tão turbulentos que estamos vivendo. E eu acho que a palestra de hoje, falando dessas 3 grandes mulheres espíritas, pode ser uma grande inspiração para todos nós, seja você que está encarnado como mulher ou como homem nessa vida. Vamos então para a nossa prece. Senhor, te rogamos imensamente o teu amparo e a tua proteção. Peço não só pelos meus mentores espirituais para que possam estar do meu lado, me amparando e me instruindo nessa palestra, como também a cada uma das pessoas que estão aqui recebendo dessas informações. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para recolher o máximo possível dessas informações para nossas vidas, para colocarmos em prática como ensinamento, como vivência, como ganho de virtude para os nossos espíritos. Abençoa, Senhor, esse momento em que estamos aqui, construindo essa reflexão, para que possamos crescer juntos. Assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou colocar agora um vídeo para vocês verem, que eu me dei a ousadia de fazer um vídeo narrando um pouquinho da história biográfica dessas 3 grandes mulheres. Anália Franco, Ivone Pereira e Benedita Fernandes, ok? Então a gente vai começar o papo logo depois desse vídeo. Anália Franco. Nascida em Resende, Rio de Janeiro, em 1º de fevereiro de 1853, era filha de professor e tornou-se auxiliar da mãe em 1868, com apenas 15 anos. Concordava com o Manifesto Republicano, de 1870, defendia o abolicionismo e vivenciou os impactos negativos da Lei Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, que agravou de forma expressiva o abandono de crianças negras. Preocupada com a questão da orfandade e da falta de instrução para os mais pobres, especialmente os negros, mantinha com seus próprios recursos escolas e orfanatos que acolhiam crianças abandonadas, principalmente em São Paulo. Conheceu o espiritismo na vida adulta, mas seu trabalho missionário não estava na mediunidade, mas na educação. Suas instituições de ensino eram revolucionárias para a época.
Acolhia os marginalizados, adotava a educação mista, unindo meninos e meninas na mesma sala, apresentava uma proposta de educação religiosa não confessional e sua metodologia de ensino era influenciada por Froebel, discípulo de Pestalozzi e criador da proposta do Jardim de Infância, uma educação voltada para a primeira infância. Em 1901, fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, que tinha por objetivo a proteção às crianças e às mulheres desamparadas. A associação criava liceus e escolas com oficinas profissionalizantes, propondo um modelo de escola pública de reconhecimento oficial. Além disso, Anália publicava periódicos onde divulgava suas ideias. A obra social de Anália Franco raramente recebeu o apoio do poder público. Nem mesmo dos espíritas da época a apoiavam. Anália defendia ideias progressistas, como a república, o voto feminino e a igualdade de direito entre os gêneros. Além disso, viveu por muitos anos com Francisco Antônio Bastos sem ser oficialmente casada, o que para a época era um escândalo. Seus maiores apoiadores eram membros de organizações da maçonaria, provavelmente por influência do seu companheiro Francisco Antônio Bastos. E boa parte dos recursos que sustentavam suas instituições vinham da venda de produtos fabricados pelas oficinas profissionalizantes e pelas apresentações artísticas. Anália desencarnou em 20 de janeiro de 1919, durante a pandemia de gripe espanhola. Benedita Fernandes. Benedita Fernandes nasceu em 27 de junho de 1883, Campos Novos da Cunha, São Paulo. Órfã de pai, foi criada pela mãe. Apresentou problemas de ordem psíquica, viveu nas ruas e chegou a ser presa em Penápolis, interior de São Paulo. Na prisão, recebeu o apoio espiritual de funcionários espíritas, que acreditavam que o seu problema era ocasionado por uma obsessão. Após o tratamento espiritual, sua mediunidade ficou mais controlada e Benedita decidiu dedicar sua vida ao atendimento de pessoas com doenças mentais, obsidiados e crianças. Benedita Fernandes tornou-se pioneira na assistência social espírita na região noroeste de São Paulo e fundou a Associação das Senhoras Cristãs em 1932. Esta obra originou o orfanato Casa das Crianças e o asilo Dr. Jaime de Oliveira, provavelmente um dos primeiros hospitais psiquiátricos espíritas. Atuou como médium, principalmente aplicando passes. Foi uma das pioneiras do movimento de unificação dos espíritas, quando fundou, em 1940, a União Espírita Regional do Noroeste, onde foi eleita presidente. Esse movimento tomou fôlego e, em 1947, fundou a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Benedita Fernandes desencarnou em Araçatuba, no dia 9 de outubro de 1947. As instituições Casa da Criança e Asilo Dr. Jaime de Oliveira foram desativadas e deram lugar ao Sanatório Benedita Fernandes, em Santana, em 1950. Ivone Pereira. Ivone Pereira nasceu em 24 de dezembro de 1900, na região de Valença, Rio de Janeiro. Por conta das dificuldades financeiras da família, teve apenas a instrução primária. Passou então a estudar sozinha, tornando-se uma leitora voraz. Na vida adulta, tornou-se uma esperantista atuante. Sua família era espírita. Teve as primeiras noções da doutrina espírita através de seu pai. Já na infância, apresentava sinais de mediunidade ostensiva, mas foi na sua adolescência que a mediunidade aflorou de forma contundente. Além da psicofonia, Ivone psicografava mensagens, receituários homeopáticos e chegou a participar de reuniões de efeitos físicos e de materialização. Como médium, também se dedicou ao trabalho espiritual de desobsessão e de passe de cura. Ivone tornou-se muito conhecida em todo o Brasil graças à sua produção de obras mediúnicas, como livros de contos, crônicas, novelas e romances. Uma de suas obras mediúnicas mais famosas é Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco. A obra foi psicografada em 1926, mas só foi publicada em 1958. Segundo declaração da própria Ivone, ela estava incumbida desse trabalho antes mesmo de reencarnar. Dedicar-se à produção de uma obra que alertava sobre o problema do autoextermínio seria, portanto, uma forma de resgatar as faltas do seu passado como suicida. Ao longo da vida, trabalhou em diversas casas espíritas nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Criticava a burocratização das faculdades mediúnicas impostas pelas instituições espíritas para a prática do bem. Por isso, passou a ser profunda conhecedora da doutrina espírita, conhecimento que usava para rebater os excessos de regra sobre o uso e exercício da mediunidade dentro e fora das instituições espíritas. Ivone Pereira desencarnou em 9 de março de 1984. Bom, terminada essa breve apresentação dessas 3 grandes mulheres, cada uma com as suas especificidades e cada uma localizada no tempo, a gente fica com uma pergunta, né? O que a Nália, Ivone, Benedita e você, mulher que está assistindo, ou você que está homem nesta encarnação que está assistindo, tem em comum nesse processo de construção do movimento espírita brasileiro, desse movimento espírita que nós estamos vivendo? Bom, a gente pode começar por uma análise aí historiográfica que é bastante interessante para pensar o papel da mulher dentro dos movimentos espiritualistas, né? Historicamente, o espiritualismo que surge no século XIX, ou seja, são todos os movimentos religiosos baseados na comunicação com os espíritos, que não houve só o espiritismo foi uma vertente na França, mas houveram em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, foi um movimento essencialmente feminino. Por quê? Seja na origem americana, com as irmãs Fox, com Mary Fay Love Davis e tantas outras médiuns, seja na França, na corrente francesa, com Allan Kardec lá, com as irmãs Julie e Caroline Baudin e Ruth Jaffé, que auxiliaram Kardec na codificação da doutrina, a gente vê que as mulheres atuavam de forma massiva dentro da construção do movimento espiritualista e principalmente no movimento espírita, principalmente com o trabalho mediúnico. A gente pode parecer assim, normal. Não, não é normal não. Se a gente para pensar no contexto histórico do final do século XIX, lá depois de 1850, boa parte das religiões que existiam na época, as religiões mais tradicionais, como o catolicismo e o protestantismo, como o calvinismo, como o anglicanismo, como enfim, vou ficar citando aqui as outras religiões não. Todas essas religiões mais clássicas, elas eram basicamente cujos sacerdotes e as ações de liderança eram basicamente, majoritariamente masculinas. E aí a gente vê que a mulher passa a ter um papel importantíssimo dentro do movimento espírita, primeiramente como médium. A gente não deve esquecer também da esposa do Kardec, né? A Amélie, que era essencial na questão das escolhas, da editoração, das publicações das obras que o Kardec ia produzindo. Então a gente vê que a mulher tem um papel muito importante. E assim, até o próprio Kardec, já vendo o que estava acontecendo historicamente, porque já no final do século XIX começam a surgir os primeiros movimentos feministas, os primeiros movimentos de emancipação e de luta pelos direitos das mulheres, e especialmente pelo direito ao voto. Ou seja, o direito delas escolherem os seus governantes, que até então não era dado às mulheres. E o Kardec faz uma pergunta que está diretamente ligada a esse contexto, e os espíritos têm muita preocupação em responder, que está justamente no Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade e Igualdade de Direitos do Homem e da Mulher, que diz assim. Eu vou ler para vocês a questão 822A, um trechinho, tá? A lei humana, para ser equitativa, ou seja, igualitária, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Ou seja, se eu dou para um direito e não dou para o outro, isso é injusto. Aí, eu vou grafar aqui uma parte muito importante que os espíritos falam. E vamos ficar com ela na cabeça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Isso significa dizer que a gente vai perceber quão mais evoluída, quão mais melhorada é a sociedade pelo direito que ela dá às mulheres, pelo direito que ela garante às mulheres.
Então, se a gente vive numa sociedade cujo direito das mulheres não é respeitado, a gente está vendo ali uma sociedade com um baixo nível de evolução. E aí, eles continuam falando, os espíritos. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Usar a palavra escravização soa pesado, né? Não é pesado. Se a gente for ver ao longo da história, o corpo feminino, as escolhas femininas praticamente eram limitadas, cerceadas pelo desejo dos homens, pela vontade dos homens, por aqueles que tinham corpos masculinos. Vamos usar assim essa expressão. A gente via isso na Grécia, quando a mulher era tratada como uma propriedade. Em Roma também não tinha tantos direitos assim, um pouco mais que na Grécia, mas não tinha tantos direitos assim. A mulher era uma propriedade do homem. Se o homem, por exemplo, na Grécia Antiga, ficasse endividado, ele podia dar a mulher dele como pagamento, ou os filhos. Então isso já diz muito sobre uma sociedade. E hoje, a mulher continua sendo escravizada? Vamos refletir. Quando a gente vê as mulheres tendo que trabalhar horas a fio em casa, sem nenhum reconhecimento, sem que seus parceiros ou filhos assumam suas responsabilidades no cuidado da casa, que eles também utilizam, da quais eles também usufruem, isso é uma espécie de escravidão. Porque aquela mulher está precisando trabalhar a mais para manter uma casa que não é só dela, que não é só ela que usufrui. Então, os espíritos continuam. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro corpo. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, aquelas pessoas que dizem assim, mas eu sou homem, não tem nada disso não. Então, pare para pensar. Sua futura reencarnação pode ser como mulher. Ou você já pode ter vivido como mulher. Ou homem. Então, assim, a gente acreditar que a gente nunca vai passar, nunca vai ter esse embate com a questão da desigualdade provocada pela questão do gênero, se no mínimo, inocência de nossa parte. Porque nós iremos reencarnar em múltiplas possibilidades de corpos, múltiplas possibilidades de situações. Então podemos sim estar naquela condição. Então é melhor que a gente comece a garantir o direito e a igualdade para todos, porque a gente não sabe qual tipo de experiência teremos no futuro. Então, na verdade, quando a gente garante o direito de alguém hoje, como uma mulher, ou como um deficiente, ou como um idoso, ou como uma criança, ou como uma pessoa que é homossexual, a gente está garantindo também os nossos direitos para o futuro. Os espíritos não têm sexo. Os corpos é que têm. Então, assim, a gente não pode garantir que a gente nunca virá numa condição diferente do que a gente tem hoje. Então, por isso, a gente deve garantir os direitos de igualdade para todos. Porque a gente não sabe em qual situação iremos reencarnar no futuro. E aí a gente continua aqui refletindo um pouquinho sobre essas três mulheres. Tanto Anália, quanto Benedita, quanto Ivone buscaram promover o progresso, ou seja, a melhoria da sua sociedade ou do mundo em que vivia. Como a gente está falando aqui sobre a questão do direito das mulheres como um balizador para saber como aquela sociedade está progredindo, né? Para garantir, primeiro, os seus direitos e, segundo, para o seu próximo. Todas elas, primeiro, lutaram pelos seus direitos, pelo seu respeito na sociedade ou pelo seu grupo participante e também por aqueles que se encontravam em condição de desigualdade. No caso da Anália, ela lutou pelos seus direitos e pela do próximo através da educação. A Benedita, pela questão da assistência à saúde mental. E a Ivone, pela constante luta por uma prática mediúnica em favor da caridade, ao invés de uma mediunidade restrita e engessada pela burocracia das instituições espíritas. Isso é uma coisa extremamente polêmica, essa posição da Ivone, mas eu acho que ela é extremamente necessária. Algumas coisas precisam ser discutidas sobre o excesso de etapas, burocratizações e coisas que precisam ser feitas para a prática da mediunidade, quando a mediunidade às vezes é uma coisa muito simples. E por isso que a Ivone foi uma excelente estudante das obras de Kardec,
para poder bater em tudo aquilo que era burocracia e não que era orientação. Existe uma diferença muito grande sobre isso. Aí a gente pode se perguntar aqui sobre essa sociedade em que a gente vive. Será que nós, mulheres, temos os nossos direitos plenamente respeitados na nossa sociedade? Eu, como mulher, posso dizer que não. Quem aqui já experimentou a oportunidade como mulher de ter que usufruir de um serviço de mecânica de carro, ou de algum tipo de serviço de obra, ou precisou fazer uma coisa no trabalho e muitas vezes viu, talvez não na forma da comunicação verbal, mas nos gestos, nas expressões, que não levavam a gente a sério por sermos simplesmente mulher, a gente percebe que não somos levadas a sério muitas vezes. Isso não é justo. Isso não é justo. E aí a gente para pensar assim, e no movimento espírita? Será que isso acontece? A gente tem uma tendência a achar que a casa espírita e o movimento espírita é um lugar sagrado e santo. Ou seja, não tem problemas, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Mas não é bem assim. Como você ousa dizer isso? Bom, usando a razão. Vou aqui dar uma de Ivone Pereira. Vamos usar a razão. O movimento espírita está localizado onde? Imerso numa sociedade. Se a nossa sociedade é uma sociedade muito machista, obviamente o movimento espírita também vai receber essa carga. Ou não? Porque se a gente parar para pensar, quem faz o movimento espírita? Somos nós. Somos nós, seres humanos que estamos aqui em sociedade e que também fazemos parte do movimento espírita. Então a gente deve refletir, nossa, será que isso acontece dentro do movimento espírita? Quando, por exemplo, você para observar que algumas casas espíritas não têm lideranças femininas como presidentes, tesoureiros, ou quando delegam para as mulheres no movimento espírita o papel apenas de evangelizadora, porque ela sabe cuidar de criança como se fosse absolutamente natural todas as mulheres saberem cuidar de criança, e não é assim. E eu posso dizer isso porque eu sou mãe e eu descobri quando me tornei mãe que eu não sabia cuidar de criança. Eu tive que aprender a cuidar de uma criança. Isso se aprende, assim como se aprende a ler e a escrever. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Onde moram esses machismos, essas desigualdades dentro do movimento espírita, dentro da minha casa espírita, dentro da sua casa espírita? E o machismo? Será que só existe dentro dos homens? Só os homens são machistas? E aí a gente vai trazer uma reflexão aqui. O machismo também está dentro de nós, mulheres. E dentro de vocês também, homens. Porque é uma coisa que a gente está mergulhada e a gente acaba aprendendo, mesmo que a gente não queira. Por exemplo, vou dar uns 2 exemplos aqui que são muito comuns de acontecerem, mesmo que a gente não fale. Mas vem o pensamento aqui. Por exemplo, quando criticamos, mesmo que mentalmente, uma jovem, uma menina, uma adolescente por ter engravidado, vem aquele pensamento julgando assim, a criança, a menina, fala assim, ai, que menina irresponsável. Dificilmente a gente tem esse mesmo pensamento com relação ao rapaz que engravidou. A gente joga toda a carga da responsabilidade da gravidez sobre a menina. Mas não é assim. Já estudamos biologia, já conhecemos um pouco racionalmente sobre a reprodução humana para saber que para que haja uma criança, nasce uma criança, é preciso de 2 seres humanos, um feminino e um masculino. Então a responsabilidade é dos 2. Cuidado com esses pensamentos, com esses julgamentos. Esse tipo de pensamento que vem é um pensamento machista. Segundo pensamento, esse é mais comum na evangelização. Quando uma criança faz uma malcriação na evangelização, uma birra, briga, faz alguma coisa assim de comportamento reprovável, imediatamente vem na nossa mente esse seguinte pensamento: ai, a mãe dessa criança não educou ela direito. Oi? Por que a mãe? E mais uma vez a gente joga sobre a mulher toda a responsabilidade sobre a educação filial, isentando os homens da sua responsabilidade. Isso também é machismo.
Então a gente tem que pensar todas essas pequenas armadilhas e formas de pensar que influenciam diretamente na nossa forma de agir, sociedade e dentro do movimento espírita, que são originadas na desigualdade. E nesse caso, na desigualdade de gênero. Então a gente tem que pensar que a gente precisa mudar nossa forma de pensar. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, é um longo processo. A gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. E aí, quando surgir esse pensamento desavisado na sua mente, você começar a notar que aquilo ali é um pensamento machista, você diz: não vou julgar. Não quero esse pensamento. E troque por outra coisa. Tende piedade dessa pessoa. Eu não posso não posso julgar ela. Eu não sei o que ela está passando. Eu não posso falar uma coisa dessa. Não sei se eu um dia vou passar por isso ou já passei por isso. Então, a gente precisa começar a criar esse pensamento de respeito, de não julgamento, de não utilização de pensamentos machistas, porque isso é uma forma de garantir a igualdade de direitos. E de pensar na gente, não como homem ou como mulher, mas como espíritos imortais que somos. Que hoje estamos mulheres, estamos homens. Então, assim, estamos. Isso é passageiro. O que nos torna eterno é a condição de espírito. E é esse direito igual para todos que devemos garantir. E foi esses direitos que essas 3 mulheres buscaram. A Anália buscou pela educação para as crianças e para as mulheres abandonadas pela sociedade, especialmente as mulheres e crianças negras. A Benedita para aqueles que eram excluídos por conta da sua saúde mental, debilitada, fragilizada. E a Ivone pelo direito de uma mediunidade, que fosse uma mediunidade à luz da doutrina espírita e não à luz dos interesses dos homens e de algumas mulheres também, que lideravam o movimento espírita de uma forma cerceadora e rígida demais, sem necessidade, que acabava engessando a prática da caridade em prol de segmentos de algumas regras. Bom, falando sobre isso, a gente vai terminar aqui a nossa reflexão, e essa reflexão eu vou colocar para você, homem, que está assistindo, você que está homem nesta encarnação. É a seguinte: aos que estão encarnados nessa existência como homens, pergunto, na sua próxima encarnação, você pode estar num corpo feminino, certo? Gostaria de ser tratado exatamente como você trata as mulheres hoje? Reflita sobre a forma como você trata as mulheres ao seu redor. Sua mãe, suas irmãs, suas tias, suas filhas, suas vizinhas, sua chefe, sua colega de trabalho. Como você trata elas? E se amanhã você vier como mulher num corpo feminino, você vai gostar da forma que você trata elas? Você gostaria de receber esse mesmo tratamento? Isso é uma coisa muito interessante de se refletir. E para terminarmos aqui a nossa reflexão, aprendamos com o exemplo dessas mulheres. Se ainda não temos a plena emancipação e igualdade de direito das mulheres, lutemos, trabalhemos, sigamos em frente. Porque se hoje estou aqui, eu, Priscila, podendo falar essas coisas para vocês, é porque antes outras mulheres me garantiram esse direito e a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e o direito à educação, para poder estudar, para poder hoje estar falando com vocês. Então, lutemos com essas mulheres, primeiro, para garantir os nossos direitos, e segundo, para garantir o direito do nosso próximo também, que está em condição de exclusão. Muito obrigada. Saúde e paz para todos e vamos à prece de encerramento. Querido amado Deus, Mestre Jesus, muito obrigada por esse momento de reflexão. Que essa luz possa tocar o coração desses espíritos imortais que já encarnaram em múltiplas existências como homens e mulheres. Que eles possam refletir sobre a importância da igualdade de direitos, independente das nossas condições carnais dessa existência. Que possamos ser sábios, Senhor, e que possamos estar conectados contigo. Assim seja, graças a Deus. Muita saúde para vocês.